Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Roberto, sou professor de Artes e Educação da Escola Dr. Júlio de Carvalho e eu estou aqui para trazer para vocês um conteúdo novo. Nós iremos falar sobre as linguagens da arte. Tradicionalmente, existem 4 tipos de linguagens artísticas, que são elas: a dança, o teatro, a música e as artes visuais. As artes visuais. A definição sobre os campos das artes visuais tem sido uma matéria de reflexão e debate devido à sua amplitude e associação a questões filosóficas. As artes visuais foram redefinidas como um território que incorpora diversas áreas de expressão. Além das artes plásticas convencionais, existe a pintura, a escultura, o desenho, a gravura e objetos. Bom, as artes visuais estão presentes em todas as dimensões de nossa vida, nos objetos que estão ao nosso redor, como parede, nas ruas, na praça, em espaços arquitetônicos. Elas estabelecem uma conexão permanente entre o sujeito e seu entorno. Não se refere apenas a objetos palpáveis, absolutos. Envolve um universo ilimitado, incluindo desde a arte rupestre até as inovações tecnológicas em curso. Bom, os principais elementos das artes visuais são o ponto, a linha, a forma e a cor. O ponto. Qualquer ponto tem grande poder de atração visual quando juntos eles são capazes de dirigir o olhar do espectador. Aí você pode perceber uma ilustração sobre o ponto. A linha é a trajetória definida pelo movimento de um ponto no espaço. A linha ela pode ser classificada como simples ou complexa. Vai depender de cada uma no seu formato. A forma é o aspecto exterior dos objetos, reais, imaginários ou representados. A linha que se fecha dá origem a uma forma. Então, iremos ver as 3 principais formas, que são o quadrado, o círculo e o triângulo. A partir de combinações e variações infinitas dessas 3 formas básicas, derivam todas as formas físicas da natureza e da imaginação humana. A cor é o elemento visual caracterizado pela sensação provocada pela luz sobre o órgão da visão, isto é, sobre nossos olhos. O pigmento é o que dá cor a tudo o que é material. Bom, e aí nós temos o círculo cromático, que é formado pelas cores primitivas. Bom, a próxima linguagem artística a ser estudada é a música. A música é a arte das musas, é uma expressão artística que se constitui na combinação de sons e ritmos segundo a pré-organização ao longo do tempo. Como toda arte, a música é criação, representação, é comunicação. Ela pode ser meticulosamente elaborada ou improvisada. É composta por 3 elementos básicos, que é a melodia, a harmonia e o ritmo. A próxima linguagem artística a ser estudada é a dança. A dança é a arte de movimentar expressivamente o corpo, seguindo movimentos ritmados, em geral ao som de uma música. A dança representa em sua prática aspectos físicos, culturais, sociais, místicos, espirituais, psicológicos, econômicos, políticos, comunicativos e etc. Por ser a dança fruto da necessidade de criação e expressão humana, ela acompanha a história e se modifica com ela. E aí nós temos aqui a história da dança.
as danças primitivas, as danças milenares, as danças clássicas, as danças modernas, as danças neoclassísticas, as danças contemporâneas. Antes do homem se expressar através das artes ou da linguagem oral, ele dançou. Isso é uma afirmação de Tavares, que diz assim: existem indícios de que o homem dança desde os tempos mais remotos. Todos os povos, em todas as épocas e lugares, dançaram para expressar revolta ou amor, reverenciar ou afastar deuses, mostrar força ou arrependimento, rezar, conquistar, distrair, enfim, viver. Então a dança tem um papel importante na cultura. As danças primitivas. As danças primitivas eram executadas pelos homens das cavernas e seus movimentos ficaram registrados na arte rupestre. Aí você vê uma gravura que expressa as danças primitivas. As danças milenares, as danças praticadas na civilização da Idade Antiga. Aí nós temos aí algumas ilustrações sobre as danças milenares. Nessa época, na época das danças milenares, no Egito, por volta de 500, ou melhor, 5.000 a.C., as danças no Egito tinham como caráter sagrado e eram executadas em homenagem aos deuses. Aí você pode ver uma outra ilustração que remete ao que foi falado. Nós temos as danças clássicas. Bom, as danças clássicas surgiram na Idade Média. Nessa época, a igreja tornou-se autoridade constituída, manifestações corporais foram proibidas, uma vez que a dança foi vinculada ao pecado. E aí nós temos aqui um quadrinho que vai explicar um pouco melhor. A igreja, porém, não conseguiu interferir nas danças populares dos camponeses, que constituíram a fazer suas festas nas épocas de semeadura e colheita e no início da primavera. Para não afrontar a igreja, essas danças eram camufladas com a introdução de personagens como anjos e santos. Ou seja, foi uma época em que a dança, por ser uma manifestação que usa o corpo de forma mais elaborada, passou a ser proibida pela igreja, e então os camponeses não deixaram de fazer essa manifestação artística, isso na Idade Média. No entanto, eles faziam imagem, expressões, e dentro dessas danças eles colocavam personagens como anjos e santos. Bom, as danças clássicas, no Renascimento, a dança se desenvolveu particularmente em Florença, na Itália, no Palácio da Família Medici, onde nas festas eram apresentados espetáculos chamados de triunfi ou triunfos, que simbolizavam riqueza e poder. Vários artistas eram convidados a colaborar na preparação desse espetáculo, entre eles Leonardo da Vinci. E aí em 1459, em uma festa de casamento, foi apresentado o primeiro triunfo, considerado o balé. E aí então chega o período das danças modernas, que era uma técnica de dança mais livre, ou seja, não seguia um ritmo determinado ou uma técnica, e conquistou maior liberdade para a escolha do movimento. As danças contemporâneas. As danças contemporâneas não impõem modelo rígido ao corpo dos artistas, não tem um padrão pré-estabelecido, bem como os tipos físicos. Ou seja, podem dançar na dança contemporânea pessoas gordas, magras, altas, baixas e de diferentes etnias. E aí nós temos aqui uma ilustração que vai falar muito sobre as danças contemporâneas. As artes cênicas, que é um outro tipo de linguagem. O teatro é um dos ramos da arte cênica, ou da performance, relacionado
com atuação e interpretação. É através do qual são representadas história na presença de um público, ou seja, da plateia. Essa forma de arte combina discurso, gesto, som, música e cenografia. O teatro no Brasil chegou ao país por volta do século XVI, no início da colonização portuguesa. Além da religião e da nova cultura, eles trouxeram também a literatura. Nessa época, o principal responsável pela escrita de peças jesuítas foi o padre Anchieta. Bom, existem dois tipos de teatro mais conhecido, que é a comédia, que é a peça teatral que tem o propósito de provocar riso nos espectadores, tanto pela situação cômica e caracterização de tipo e de costumes. Aí vocês podem perceber duas ilustrações ou duas partes ou personagens de duas peças teatrais. A outra forma ou gênero teatral é o drama. É um gênero onde o enredo se baseia principalmente em conflitos sentimentais humanos, muitas vezes com um tema geral triste. É entendido também como uma forma acentuada de tragédia. Aí também podemos perceber duas imagens que falam sobre o drama, né? A linguagem artística do teatro, que é o drama. Bom, pessoal, e assim nós encerramos falando sobre as linguagens da arte. Resumindo, existem 4 tipos de linguagens artísticas, que são elas: as artes visuais, a dança, a música e o teatro. E cada um delas existe os seus elementos principais, os quais estão registrados no vídeo e que vocês também poderão dar uma pesquisada para melhorar o conhecimento de vocês. Um abraço e até a próxima.